Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre grandezas e unidades de medida. Fiquem atentos, esse conteúdo será bom para resolver o exercício que virá em seguida. Grandezas e unidades de medida, o assunto de hoje. Em topografia, a palavra grandeza quer dizer a forma de avaliar alguma coisa. Podemos avaliar, por exemplo, o tamanho de um tripé, a massa do tripé, ou a abertura entre as hastes de sustentação, que são as pernas do tripé. Então, a grandeza é tudo aquilo que se deseja medir em alguma coisa. Já a palavra medir significa quantificar uma grandeza em alguma coisa. E para se medir é necessário utilizar um instrumento que contenha um padrão matemático. Este padrão matemático será chamado por nós de unidade de medida. Em resumo, medir é avaliar uma grandeza utilizando um instrumento que contém um padrão matemático. Exemplo, medir a altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa se mede com o instrumento fita métrica e na fita métrica tem um padrão matemático que é, por exemplo, a unidade de medida metro. Ok? Antigamente, cada país, cada região do mundo adotava o seu próprio sistema de medida. E isso tornava muito complicada a comunicação, o comércio e, principalmente, a publicação de material técnico. A primeira tentativa de se unificar isso no mundo foi em 1789 na França. A França tentou criar um sistema que servisse ao mundo todo e facilitasse a comunicação. E diminuísse também o domínio comercial que alguns países vinham realizando com suas unidades de medida. Só em 1960 é que, novamente, na França, vários países se reuniram, inclusive o Brasil, e celebraram um acordo padronizando o uso de unidades de medida. Isso resultou na criação do Sistema Internacional de Unidade de Medida, chamado SI, que é adotado no Brasil oficialmente como padrão. Atualmente, a sede do SI é em Paris, na França. O SI foi criado baseado na contagem de 10 em 10, que é a contagem inventada na Índia e aperfeiçoada na Península Arábica, onde tudo é contado de 10 em 10. Então, criou-se nomes para cada múltiplo e cada submúltiplo, com símbolo padrão para cada um. Exemplo aqui, se eu multiplicar uma unidade por 10, eu chamarei de deca mais o nome da unidade, representado pela letra DA minúsculo. Se eu multiplicar uma unidade por 100, eu terei hecto, que significa 100 vezes, seguido do símbolo da unidade. Se eu multiplicar uma unidade por 1000, eu terei quilo, que significa 1000 vezes, mais o símbolo da unidade. Exemplo, quilograma, 1000 gramas. O grama, unidade de massa do SI, e quilo significa 1000 vezes. Então, toda vez que eu tiver um valor muito grande, ao invés de usar a própria unidade, eu utilizo um múltiplo dessa unidade. Quando os valores forem menores, utiliza-se os submúltiplos. Exemplo, a 10ª parte de alguma coisa medida no SI, eu chamarei de deci, que é representado pela letra D minúscula, seguido do símbolo da unidade. Centi será a 100ª parte, representado por C minúsculo, e mili, a 1000ª parte. Esses outros submúltiplos aqui para baixo e os outros múltiplos acima do quilo não são utilizados por nós na topografia. Então, nós vamos nos ater de 1000 vezes até a 1000ª parte. Quando o valor é muito pequeno, utiliza-se os submúltiplos. Exemplo, 1 milímetro, que é um submúltiplo do metro. Ok?
Então, vendo isso nas unidades lineares. As unidades lineares é o comprimento. E a definição de comprimento é a distância de um ponto a outro tomada em linha reta. A unidade de medida linear oficial no SI é o metro, que também é utilizado no Brasil, representado pela letra minúscula M, seguida à direita do valor, depois de um espaço. Ok? Exemplo, 243 metros. Não utilizem essas formas incorretas aqui. MTS, MS, MT, são formas incorretas de expressar o metro. Utilize M minúsculo. Ó. Dentro do sistema métrico decimal, se eu multiplicar o metro por 10, eu terei decâmetro. Se eu multiplicar por 100, eu terei hectômetro, são 100 metros. E o quilômetro, que são 1000 metros. A décima parte, o decímetro. A centésima parte, o centímetro. E a milésima parte, o milímetro. Notem que a sigla de cada etapa da multiplicação ou da divisão é preservada, seguida do M, que é a unidade de medida que está sendo usada, o metro. Ok? Relação entre diferentes unidades de medida lineares. Uma polegada inglesa, 2,54 centímetros. Um pé, 30,48 centímetros. Uma jarda, 91,44 centímetros. Uma milha brasileira marítima, 2.200 metros. Uma milha terrestre inglesa, 1.609 metros. Uma braça inglesa antiga, 2,2 metros. E uma légua, 6 quilômetros. Ok? Tratando de unidades de superfície, a unidade de superfície padrão no SI é o metro quadrado. Aplica-se o termo metro quadrado a todas as etapas de múltiplos e submúltiplos, e ao invés de saltar a cada 10 vezes, aqui multiplica-se de metro quadrado para decímetro quadrado, multiplica-se por 100. E o contrário, divide-se por 100. Ok? Isso quando se trata de superfície de terreno urbano, a unidade padrão do SI é o metro quadrado. Ok? Não houve consenso entre os países a criação de uma unidade de medida para terrenos rurais, já que os valores de terrenos rurais são muito grandes e de difícil expressão, escrita e cálculo, por serem valores muito grandes, cada país adotou uma unidade paralela para expressar medidas de área rural. No Brasil, foi criada uma unidade chamada ARE. E essa unidade foi criada para ser utilizada no sistema métrico decimal, mas ela é exclusivamente brasileira. Um ARE equivale a uma figura de 10 metros por 10 metros, ou seja, 100 metros quadrados. É um ARE. Se você multiplicar, você dividir um ARE por 10, você terá um desse ARE, que é a décima parte do ARE, ou seja, 10 metros quadrados. Um centiare será a centésima parte do ARE, equivalente a 1 metro quadrado, e um miliare equivalente a 0,1 metros quadrados. Passando para os múltiplos, um decaare, que equivale a 1000 metros quadrados, ou seja, são 10 vezes o ARE. Se eu multiplicar um ARE por 100, eu terei então hectoare, ou, aportuguesando, hectare, que é 100 vezes o ARE. Um hectare são 100 ares, e como ele multiplicou 100 por 100 vezes, então nós temos um hectare equivalente a 10.000 metros quadrados. Ele equivale a uma figura de 100 metros de lado por 100 metros de lado. E o quiloare, 100.000 metros quadrados. Observem que o hectare está destacado aqui, porque ele é o múltiplo usual para expressar valores de superfícies rurais, devido a elas terem um valor muito grande.
Então, não se utiliza a unidade fundamental, que é o área, utiliza-se um múltiplo. Portanto, se alguém perguntar, qual é a unidade de medida agrária brasileira? Unidade de medida de área. Não é hectare. Hectare é o múltiplo usual. A unidade de medida é o área, ok? Muito bem, vamos ver como é que fica isso em números. Olha lá. No sistema métrico decimal, 100 ares, 100 ares é 1 hectare, equivalente a 10 mil metros quadrados. Um are equivale a 100 metros quadrados e um centiare equivale a 1 metro quadrado. Então, quando você transforma um valor em metro quadrado, aqui, por exemplo, aqui embaixo, 546.789 metros quadrados aqui, onde eu estou circulando com o mouse. Transformando em hectare, basta dividir por 10.000. De metro quadrado para hectare, utiliza-se esse diagramazinho aqui ao lado. Metro quadrado para hectare, divido por 10.000. E de hectare para metro quadrado, eu multiplico por 10.000. Então, aplicando aqui o diagrama, eu vou ter 54,6789 hectares. Observem, tudo que está antes da vírgula é o hectare inteiro. A primeira e segunda casas decimais depois da vírgula são o are. Então, nós temos aqui 67 ares. E a terceira e quarta casa depois da vírgula são centiares. Então, pode-se expressar esse valor aqui dizendo da seguinte forma: 54 hectares, 67 ares e 89 centiares. Essa é a forma correta para se registrar terrenos rurais no cartório, em hectares, are e centiare, ok? Vamos lá, um exercício, um pequeno exercício aqui. Converter 1.234 hectômetros quadrados em hectare. Todos esses aqui serão convertidos em hectares. Hein? Qual é a recomendação? Transforme primeiro em metro quadrado e depois divida por 10.000 e expresse os valores em hectares, are e centiare. Por exemplo, aqui, 1.234 hectômetros quadrados, passando para metro quadrado, eu multiplico por 100. Ok? Então, eu passo a ter 12.340.000 metros quadrados, ou seja, dividindo por 10.000, 1.234 hectares, 0 are, 0 centiare. No segundo exemplo, aqui, ó, 13, aqui, ó, vamos lá, 1.345.687 metros quadrados. Transformando para hectare, eu passo a ter, já está em metro quadrado, então passando para hectare, eu divido por 10.000, ando a vírgula 4 vezes para a esquerda. Passo a ter 134 hectares, 134,5687 hectares. Então, 134 hectares, 56 ares e 87 centiares. Ok? 0,458 quilômetros quadrados. Primeiro eu passo para metro quadrado. Como é que eu passo para metro quadrado? Eu ando a vírgula 6 vezes, porque eu vou andar duas casas. Eu vou andar de metro quadrado para hectômetro, de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, depois para decâmetro, para chegar em metro. Então, eu ando a vírgula 6 vezes para a direita. Então, 6 vezes, chega aqui 3 vezes depois do 8, eu acrescento 3 zeros. Passo a ter 458.000 metros quadrados. Dividindo por 10.000 para transformar em hectare, eu passo a ter 45,8 hectares, que são 45 hectares e 80 ares e 0 centiares. Ok? E assim por diante, todas as transformações. Ok, galera? Você vai utilizar esse diagrama aqui para passar para metro quadrado e em seguida esse para passar de metro quadrado para hectare. E aqui o contrário. Eu vou converter o que está em hectare, are e centiare para metro quadrado. Então, primeiro passo,
Aqui, 86 hectares, 35 ares e 56 centiares. Primeiro eu transformo em hectare decimal, que é 86,3556. Depois eu multiplico por 10.000 para transformar em metros quadrados. Ok? E assim por diante em todos esses exemplos aqui. Legal? Aqui, ó. Essa é a medida, o ARE é uma medida decimal, deu para perceber, né? Ele é uma medida decimal própria, criada no Brasil, própria para ser utilizada no sistema métrico decimal, apesar de ser exclusivamente do Brasil. Mas no Brasil existem outras unidades de medidas que não são decimais e não são oficiais, são de uso popular. A mais comum de todas é o alqueire. A palavra alqueire, do árabe, alqueil, que significa, ela é uma medida de capacidade de aproximadamente 8 litros na Península Arábica. No Brasil colonial, os portugueses trouxeram o hábito de utilizar recipientes. Os recipientes lá na Península Arábica, só uma historinha rápida, na Península Arábica, e os recipientes onde se pode guardar um alqueire de alguma coisa, também passaram a ser chamados de alqueire. Os mais comuns são parecidos com uma tigela. E no Brasil, os portugueses trouxeram o hábito de utilizar alqueires, principalmente para guardar sementes. E o terreno suficiente para se plantar um alqueire cheio de sementes, no Brasil, passou a ser chamado de alqueire. Ok? Como o alqueire não tinha um tamanho muito padrão no Brasil, e as sementes são de tamanhos diferentes, como, por exemplo, arroz, diferente do tamanho do milho, isso implica na quantidade de semente guardada dentro do alqueire, e por outras razões também de hábito popular, o alqueire varia no Brasil, o seu valor não é padrão, ele não é oficial no Brasil e varia o tamanho dele de acordo com a região. Sendo que o alqueire mais comum de todos no Brasil é o alqueire geométrico ou alqueire mineiro, que ele representa uma figura de 100 braças inglesas antigas por 100 braças antigas, ou seja, 220 metros por 220 metros, e a área dele é de 48.400 metros quadrados, o equivalente a 4,84 hectares. Esse é o alqueire mineiro mais usado no Brasil inteiro. Existe também, em segundo lugar, o alqueire paulista, que é a metade dele, 24.200 metros quadrados, o alqueire goiano, de 193.600, o alqueire baiano, de 96.800, o alqueire do norte, pouquíssimo utilizado também. O mais usado de todos no Brasil inteiro é o alqueire mineiro. É esse aqui, 220 por 220 metros, ok? Ok, turma? Então, o alqueire não é uma unidade oficial. As propriedades rurais, para serem legalizadas, para serem registradas no cartório e cadastradas no INCRA, elas têm que ser medidas em área, que é a medida oficial do Brasil. Alqueire é uma transação, uma forma de transação comercial, de comunicação popular não oficial. Beleza? Precisa entender qual é o alqueire que está sendo utilizado no lugar onde você for trabalhar e converter isso para hectare. É só usar essa tabelinha aqui. Se ele equivale a 4,84 hectares, basta você fazer a multiplicação e passar de alqueire para hectare. Existe uma fração do alqueire mineiro, bastante usado no Brasil, que se chama linha ou tarefa. Ela equivale a 25 braças inglesas antigas por 25 braças antigas. A braça inglesa antiga valia 2,2 metros, então 55 metros por 55 metros do SI. Então a linha, também chamada de tarefa, equivale a 3.025 metros quadrados. E um alqueire mineiro tem 16 linhas, ou também pode-se dizer 16 tarefas. Bastante usada no meio rural. Ok, turma? Muito obrigado. No próximo vídeo nós iremos tratar das unidades angulares. Por enquanto, vamos ficando por aqui.
Obrigado a todos e fiquem aguardando o exercício que eu vou passar para vocês, ok?